Bíblia aí do seu smartphone, também pode abrir. Atos capítulo 2. Atos 2, nós iremos ler do versículo 42 ao versículo 47. Diz assim o texto: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Só para situar vocês, agora nesse mês de junho nós começamos aqui no Núcleo a fazer uma série de reflexões sobre a igreja. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a vida do Espírito Santo na igreja. Mais especificamente sobre as marcas, sobre as evidências que vão caracterizar uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus. Uma comunidade que se move aqui nessa terra segundo o poder do Espírito Santo. E antes da gente começar, eu gostaria de assistir um vídeo com vocês. Pode projetar, Ela? Bom, esse vídeo ele mostra como se deu a expansão do Evangelho ao redor do mundo ao longo desses 2000 anos. Não sei se por conta da claridade se deu para perceber direito ali, mas é no primeiro século e posteriormente num momento ali no século XVI, após a Reforma Protestante, que a expansão do Evangelho ela se dá de uma forma mais enfática, de uma forma mais intensa. Até nos nossos dias a presença do Evangelho se manifestar nos 5 continentes no mundo. E, evidentemente, isso só foi possível devido à ação poderosa do Espírito Santo na vida de pessoas que se deixaram envolver pela obra. E, para a gente analisar o ponto de partida, o ponto inicial desse movimento, a gente precisa voltar lá para a comunidade de Jerusalém. E nada melhor do que a gente dar uma passeada pelo livro de Atos, para, a partir da vida dessa comunidade de Jerusalém, nós extrairmos princípios que vão nos dar um entendimento claro do que é ser uma igreja marcada, uma igreja evidenciada pelo poder do Espírito Santo. Só para falar a respeito do livro de Atos, a autoria do livro de Atos é do evangelista Lucas, que também é considerado o autor do terceiro evangelho. E a gente pode olhar para o livro de Atos e para o evangelho de Lucas sob uma perspectiva de 2 estágios, 2 etapas do ministério de Jesus. No Evangelho de Lucas, nós temos o relato histórico do ministério terreno de Jesus, do Cristo que veio à Terra, do Deus, do Filho de Deus que se fez homem e se relacionou com as pessoas, curou, realizou milagres, sofreu, foi morto, e depois de 3 dias ressuscitou
diz o relato de Lucas no seu evangelho que durante 40 dias Jesus continuou aparecendo aos seus discípulos, até a sua ascensão aos céus. Já o livro de Atos a gente pode considerar como um ministério celestial de Jesus. É um relato histórico do dia do Pentecoste, o dia que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Esses apóstolos, capacitados ao serviço, começam a manifestar obras grandiosas através do poder do Espírito. E essas obras elas vão se desenvolvendo durante o livro de Atos com certa constância, tanto que alguns teólogos sugerem que o livro de Atos ele deveria se chamar Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos. E é engraçado a gente notar que no final do Evangelho de Lucas, e no começo do livro de Atos, Lucas ele dá uma ênfase a uma ordem que Jesus expressa aos seus discípulos. Lá em Lucas, Jesus fala assim, permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E lá no começo do livro de Atos, ele expressa essa mesma ordem. Olha, não saiam de Jerusalém até que a promessa da vinda do Espírito Santo seja cumprida. E a partir daí acontece a descida do Espírito, e esses apóstolos, esses discípulos, eles começam a ver coisas sobrenaturais acontecendo. Os discípulos que estavam ali começam a falar em outras línguas. Acontece uma pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas aceitam a Jesus naquele momento. E para a gente discursar hoje a respeito do que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo, primeiro a gente precisa desmistificar, quebrar com algumas ideias que foram difundidas nos nossos dias a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo não significa algo estritamente relacionado a uma experiência emocional. Hoje, pessoas na busca pela plenitude do Espírito Santo têm se envolvido com algumas experiências emocionais relacionadas à dança, pulo, gritam, choram. Mas isso não significa necessariamente estar cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro mito que precisa ser quebrado. Estar cheio do Espírito Santo não é estar relacionado diretamente, unicamente com uma experiência emocional. Outro equívoco que precisa ser quebrado nos nossos dias a respeito da presença do Espírito Santo é que o Espírito Santo não é exclusivo de algumas pessoas especiais, apóstolos, pastores, missionários. Mas o texto ele diz que todos receberam o Espírito Santo. Todos. E agora que a gente sabe, agora que a gente desmistificou que a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito não tem a ver com emocionalismo, não tem a ver unicamente com a concessão dessa presença a algumas pessoas especiais, a gente vai lá para essa comunidade de Jerusalém e analisar alguns aspectos que caracterizam essa comunidade como uma comunidade que vivia debaixo do poder do Espírito Santo. Primeira coisa, o texto nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, imagine vocês no lugar daqueles discípulos. Aqueles discípulos vivenciaram naqueles dias experiências sobrenaturais marcantes. Eles viram grandes obras, maravilhas acontecendo através da ação do Espírito. Mas eles não se contentaram, não se restringiram a ficar se deliciando com essas experiências místicas, a ponto de abandonar a mente, a ponto de abandonar a teologia. Uma das coisas que nós precisamos quebrar nos nossos dias é essa ideia de que para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa abandonar o intelectualismo. De que crente que desenvolve o seu intelecto, que agrega conhecimento à sua vida, é crente frio, é crente vazio da presença do Espírito. Isso está extremamente difundido nos nossos dias e a gente vai observar isso através de algumas frases que a gente escuta por aí. Por exemplo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fora de contexto, é claro. O crente ele precisa de joelhologia, já ouvi essa, e não de teologia. Intelectual cristão vai para o inferno. E por aí vai. A gente vem ouvindo esse tipo de falácia. Mas isso não é verdade, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é incompatível com a busca pelo conhecimento. O Espírito Santo de Deus não é incompatível com a busca pelo intelecto. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é um Espírito da verdade. E aí a gente vai ver que essa comunidade de Jerusalém, esses discípulos,
eles não ficaram restritos a essas experiências místicas a ponto de deixar de lado os mestres humanos. Mas pelo contrário, eles tinham prazer na instrução recebida pelos apóstolos. Eu gostaria de citar para vocês um trecho do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que o Lewis vai dizer o seguinte, que a preguiça intelectual, para Deus, ela é tão abominável como qualquer outro tipo de preguiça. E que se você quer ser cristão, você tem que ter consciência de que isso vai ocupar todo o seu ser, inclusive o seu cérebro. Então a gente olha para essa comunidade de Jerusalém e a gente vê que essa é a primeira evidência da presença do Espírito Santo. Era uma comunidade que perseverava no ensino, era uma comunidade que mantinha a centralidade da palavra de Deus e buscava o conhecimento da verdade através das Escrituras. Quando a gente vai analisar o panorama atual da igreja, nós temos visto que a busca pelas experiências místicas, elas têm sido colocadas à frente da centralidade da palavra. A gente já falou muitas vezes aqui que Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele pode agir de forma sobrenatural na vida das pessoas, com revelação, com sonhos, mas isso não é um absoluto. Não quer dizer que todas as pessoas vão ter sonhos, todas as pessoas vão ter revelações, todas as pessoas vão ouvir vozes no ouvido. Muito pelo contrário, mas o desafio é buscar o conhecimento da verdade através das Escrituras e achar um equilíbrio entre experiências místicas e centralidade da palavra de Deus. A centralidade da palavra não pode ser relegada a um segundo plano, porque isso acaba levando a um subjetivismo. A gente tem percebido que o que importa hoje em dia nos nossos meios é a ideia do eu acho, Deus falou comigo, Deus me revelou, e as pessoas acabam se amparando em determinados pressupostos e negligenciando a verdade revelada na palavra escrita de Deus. E a gente precisa buscar essa verdade, aprender com essa verdade na palavra escrita, não somente na Bíblia, não somente nas Escrituras, mas também aprendermos com aquilo que foi produzido, com aquilo que foi construído pelos grandes homens de Deus levantados ao longo da história, desde os pais da igreja até os mestres que Deus tem levantado nos nossos dias. É muito importante a gente aprender também com aquilo que foi falado a respeito da palavra de Deus. Então essa é a primeira característica que marca essa igreja, a primeira evidência que mostra a presença do Espírito na vida dessa igreja. Eles perseveravam no ensino. Segunda evidência, relacionamentos significativos. Esses relacionamentos significativos, eles contribuíram de forma decisiva para que o Evangelho se expandisse, se propagasse na proporção que nós vimos aqui nesse vídeo. Eram relacionamentos reais, onde as pessoas se deparavam face a face, compartilhavam a mesa, compartilhavam a vida, compartilhavam as alegrias, compartilhavam as dores. Relacionamentos significativos não são marcados por relacionamentos virtuais, como Facebook, Instagram, que se constituem meios superficiais de se relacionar. Então essa foi a segunda marca dessa igreja, dessa comunidade de Jerusalém. Eles mantinham e alimentavam relacionamentos significativos. Terceira característica, a comunidade de Jerusalém era uma comunidade que adorava, e adorava de forma simples e equilibrada. Quando a gente olha para a vida dessa igreja, nós vamos perceber que eles estavam envolvidos em um culto simples e equilibrado, e que se desdobrava em duas esferas. A gente já leu o texto, mas eu queria ressaltar de novo com vocês o versículo 46, e a primeira parte desse versículo diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aqui, Lucas está mostrando a dimensão pública, a esfera pública do culto da comunidade de Jerusalém. Eles tinham encontros públicos no pátio do templo, cultos públicos no pátio do templo. E nesses cultos públicos, a mensagem que era produzida ali era verbalizada em três aspectos: anúncio, proclamação e diálogo. Anúncio
do que Jesus fez, proclamação das boas novas e diálogo com a cultura. E o resultado desses encontros públicos no pátio de Jerusalém era o encorajamento daquelas pessoas que já eram convertidas, encorajamento dos cristãos e conversão daqueles que não eram cristãos. Essa é a primeira parte desse versículo. E ela mostra que eles tinham encontros públicos, cultos públicos no pátio do templo. Agora a segunda parte do versículo diz que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa outra parte desse versículo, ela mostra para nós outra esfera do culto na comunidade de Jerusalém. Ela mostra a esfera do culto particular, dos grupos caseiros, do culto de casa em casa. E se por um lado, no culto público, o ensino envolvia anúncio, proclamação e diálogo com a cultura, nos cultos de casa em casa, nessa esfera particular do culto dessa comunidade, predominava no ensino uma palavra grega que vai aparecer diversas vezes no Novo Testamento, que é o didaquê. É do didaquê que vem a didática, o ensino didático. E se por um lado o culto público resultava em encorajamento dos cristãos e conversão daqueles que não eram cristãos, o culto particular de casa em casa, o grupo caseiro, ele resultava em aprofundamento da fé, aprofundamento da fé e comunhão. Aprofundamento da fé, porque ali nessas reuniões de casa em casa havia ensino, eles estudavam a palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E comunhão por quê? O texto diz que eles faziam refeições, eles compartilhavam refeições no local, comiam juntos, conversavam uns com os outros, conheciam uns aos outros, se alegravam uns com os outros, se necessário, choravam uns com os outros e ajudavam a solucionar os problemas uns dos outros. Comunhão, relacionamento significativo. Quando a gente vai olhar para a nossa vida aqui no núcleo, a gente vai perceber que aqui é o nosso pátio do templo. Aqui é o nosso culto público. Aqui é a esfera pública do nosso culto. Mas eu creio que o desafio para nós aqui tem sido se envolver com a esfera particular do culto. O desafio aqui para nós é, nesse momento, nos envolvermos com grupos caseiros, grupo de casa em casa. É um desafio para nós criarmos esse grupo e perseverarmos também nessa esfera particular do culto. Era simples assim, na comunidade de Jerusalém, um culto público e um culto particular de casa em casa. E é interessante a gente perceber, quando a gente olha para as igrejas evangélicas hoje, nós vamos perceber que elas têm priorizado esses encontros com as multidões, têm priorizado esses encontros públicos. Não que isso em si mesmo seja ruim, não, as escrituras nos mostram que era interessante, era válido, era produtivo, e continua sendo esses encontros com as multidões, continuam sendo produtivos, continuam sendo válidos. O grande problema é quando nós, como igreja, nos restringimos unicamente a esse momento. Isso é extremamente problemático. Igrejas que se resumem sua comunhão ao encontro com as multidões, normalmente vão se tornar comunidades superficiais. Superficiais na palavra e superficiais nos relacionamentos. Superficiais na palavra porque não existe aprofundamento do ensino, através dos grupos. E superficiais no relacionamento porque os encontros eles são menos frequentes. Aqui a gente se encontra uma vez por semana só. Então, essas igrejas que vão priorizar esse momento público, esse encontro público, possivelmente serão igrejas superficiais, tanto na palavra quanto nos relacionamentos. E o pior de tudo, quando uma comunidade ela começa a se orientar para os encontros com as multidões, normalmente ela vai
preencher a agenda dessas multidões com entretenimento. Se por um lado a adoração era para ser simples, com um culto público e uma reunião de casa em casa, a igreja ela começa a encher a sua agenda com programações que visam entretenimento. E aí na segunda-feira tem a reunião de homens, na terça tem o chá das mulheres, na quarta-feira tem o encontro de casais, na quinta-feira tem o encontro de empresários. Aí que nem o Levi brinca, né? A gente não entende por que as igrejas fazem encontro de empresários. Por que não faz encontro de empregado, né? Mas um questionamento que a gente tem. Mas enfim, aí chega no final de semana, alguém inventa lá de fazer um acampamento com os homens. Aí termina esse acampamento, todo mundo volta, pô, foi bênção, legal. Aí vamos fazer um acampamento com as mulheres. Dando-se contente de acampamento de homem, vai fazer acampamento com mulher. Aí faz acampamento com as mulheres. Aí chega no outro final de semana, tem acampamento com os adolescentes. E aí, que no caso do núcleo, a gente poderia preencher o final de semana também com acampamento para criança de cola, né? Do jeito que tá aqui. Mas enfim, a comunidade ela passa a ser orientada pelo entretenimento. Essa é a terceira característica da comunidade de Jerusalém. Primeiro, era uma igreja que aprendia. Segundo, era uma igreja que mantinha relacionamentos significativos. Terceiro, era uma igreja que adorava através de cultos simples e equilibrados. Até aqui, eu me resumi a falar com vocês de alguns aspectos que se restringem à vida interna da igreja. Ensino, adoração, relacionamentos, tudo isso se resume à vida interna da igreja. Mas é um erro a gente pensar que aqueles primeiros discípulos eles estavam tão ocupados com o estudo, com os relacionamentos, com a adoração, a ponto de se esquecer da missão que a igreja tem que cumprir em direção ao mundo, a ponto de se esquecer de evangelizar. A gente tem que entender que o Espírito Santo, ele é um espírito missionário. E uma igreja cheia do Espírito Santo também é uma igreja missionária. E no livro de Atos, nós vamos aprender duas lições importantes sobre evangelização. A primeira delas, não é nossa capacidade humana de argumentação, não é nosso poder de convencimento, não são nossas palavras de convencimento, de conhecimento, que irão converter as pessoas. Mas o texto deixa claro quem realizava a obra, quem fazia a obra. O texto diz que dia após dia, Deus lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Isso não quer dizer também que essas capacidades humanas, como bom poder de argumentação, como conhecimento, como poder de convencimento, eles não possam ser usados também como estratégias de evangelização. E aliás, quando a gente fala de estratégia de evangelização, nós vamos poder aprender muito com o apóstolo Paulo. Paulo que era um grande estrategista. E aí eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá no capítulo 19, ainda no livro de Atos. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: Paulo entrou na sinagoga, isso Paulo está em Éfeso, tá? Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor.
Antes de eu falar sobre as estratégias de Paulo aqui em Éfeso, é interessante a gente discursar um pouco a respeito da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade extremamente estratégica, por vários motivos, por uma conjunção de vários fatores. Primeiro era uma cidade populosa. Éfeso contava com cerca de 250 mil habitantes. E aí você pode falar comigo, poxa, aos olhos da nossa cultura hoje, né? Uma cidade de 250 mil habitantes é uma cidade calma, uma cidade tranquila, uma cidade pequena. Mas você imagina uma cidade de 250 mil habitantes no século I, sem a infraestrutura que nós temos hoje, sem eletricidade, sem saneamento básico, sem internet. Essa cidade no primeiro século era uma metrópole. E aí a primeira característica que tornava Éfeso uma cidade estratégica é que ela era populosa. Ela era a quarta cidade em população do Império Romano. Ela ficava atrás de Roma, de Alexandria e de Antioquia. A segunda característica que tornava Éfeso uma cidade estratégica era o seu comércio. O porto de Éfeso, ele recebia pessoas de toda a Ásia Menor que iam para esse porto para escoar, para despejar suas mercadorias. Terceira característica que tornava Éfeso uma cidade estratégica, a sua cultura. Éfeso possuía um dos maiores teatros abertos da antiguidade. Nesse teatro aconteciam inúmeros espetáculos e pessoas de várias partes da Ásia também se reuniam em Éfeso para se divertir. E a quarta característica que fazia de Éfeso uma cidade extremamente estratégica: a religião. Em Éfeso estava localizado o templo da deusa Ártemis. A deusa Ártemis era a deusa mais cultuada na Ásia Menor. Então também pessoas vinham para Éfeso por causa da sua religião, por causa do templo da deusa Ártemis. E esse templo, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Somando esses 4 fatores, a população de Éfeso, seu comércio, sua cultura e sua religião, eles tornavam Éfeso altamente estratégica, de forma que se o evangelho chegasse ali, aquilo ali iria causar um impacto muito grande. E foi o que aconteceu. E Paulo estrategicamente vai para Éfeso, e o texto nos diz que o primeiro lugar que Paulo procura na cidade de Éfeso é a sinagoga. Essa é uma das estratégias de Paulo. Paulo, quando chegava num lugar, ele procurava se conectar com os judeus daquele lugar. E para se conectar com os judeus daquele local, nada melhor do que ir a uma sinagoga, o lugar do culto dos judeus. Só que, como acontece também em outras partes, né, do livro de Atos, Paulo chega lá, começa a pregar na sinagoga, e ele enfrenta perseguições, enfrenta resistência. E ao enfrentar essas perseguições, ele passa a ensinar seus discípulos na escola de Tirano, num pátio coberto. A escola de Tirano se tornava então o pátio do templo para Paulo, o lugar da sua pregação, o lugar do seu culto público. E essa estratégia de Paulo de primeiro tentar se conectar com os judeus, ela fazia muito sentido, né? Voltando ali. Os judeus, eles entendiam, conheciam as escrituras. Eles conheciam a promessa que havia sido feita a respeito da vinda do Messias. Então, se esses judeus assimilassem a mensagem do Evangelho, seria mais fácil de propagá-lo. Quando Paulo começa a pregar na escola de Tirano, ele dá início a essa pregação também por conta de uma visão estratégica. Porque Paulo está lá em Éfeso, ele observa toda aquela movimentação de pessoas que estavam lá por causa do comércio, pessoas que estavam lá por causa da cultura, que estavam lá por causa da religião. E ele percebe que no final da manhã e no início da tarde, essa região era caracterizada por um calor escaldante. Você já deve ter ouvido falar naquela cultura da siesta, né? É uma cultura que ela predomina há séculos em alguns países localizados na região ali do mar Mediterrâneo, na Europa.
ela vai predominar até hoje em algumas cidades interioranas da Espanha, da Itália, da Grécia, da Turquia, onde o comércio chega nesse período do final da manhã e começo da tarde, ele fecha tudo e só volta a abrir a partir do momento que o sol abaixa. As coisas só voltam a funcionar a partir do momento que o sol abaixa. E Paulo percebe isso em Éfeso também. Essas pessoas que estavam lá em Éfeso por diversos motivos, chegava esse horário em que o sol se tornava escaldante, eles precisavam de um lugar para se abrigar. Talvez o único lugar disponível ali fosse o pátio desse templo, esse pátio coberto. E aí esses caras, imaginam, esses caras eles não tinham escolha. Para se abrigar do sol, eles iam lá para o pátio. E obrigatoriamente eles podiam ficar ali, mas teriam que ouvir Paulo pregar. Teriam que ouvir Paulo falar de Jesus. Se não quisesse ficar ali, eles teriam que ir para fora. Tudo bem, vai para fora, não vai ouvir Paulo pregar, mas também vai ficar com o sol estralando ali no cocuruto, né? Ou seja, eles não tinham escolha, né? Ou eles ouviam Paulo pregar, ou eles ouviam. Com essa estratégia de Paulo, nós podemos extrair esse princípio de que a igreja hoje, ela não só pode, como deve se envolver em estratégias de evangelização. Isso é saudável, desde que não fira princípios bíblicos. A gente tem que ter o entendimento de que é Deus que faz a obra. É Deus que converte os corações. Mas, na nossa responsabilidade como servos de Cristo, na nossa responsabilidade diante dessa missão de evangelizar, necessariamente nós devemos também nos envolver com estratégias de evangelização. E essas estratégias, para o nosso contexto urbano, de cidade grande, elas podem passar aí por diferentes meios. Primeiro meio, a ação social. A ação social, ela cria pontes para a evangelização. Outros meios, que aos nossos olhos podem estar batidos hoje, né? Possam estar ultrapassados. Internet, rádio, teatros em lugares públicos. Só não vamos fazer também que nem um pregador famoso lá de uma igreja conhecida de Belo Horizonte, que ele propôs um programa de evangelização lá. Né? Alguém lembra? Maio o quê? Loucura de Maio, né? Loucura de Maio. Aí esse pastor, ele propunha o seguinte, que dois jovens cristãos, eles entrassem num ônibus carregando folhetos. Aí um desses dois jovens iria entregar folhetos para as pessoas que estavam presentes no ônibus, e o outro ia se fingir de não cristão e ia receber o folheto. No momento que ele recebesse o folheto, os dois iriam começar ali uma discussão teológica. E esse jovem que estava fingindo não ser cristão, ele ia aceitar Jesus de tal forma a induzir as outras pessoas a aceitarem Jesus também. E aí eu vi muitos questionamentos a respeito dessa estratégia desse pastor, né? E pessoas defendendo também, como sempre, né? Falando, mas aquilo ali não passa, na verdade, de um teatro, não passa de uma encenação. A gente faz teatro também como forma de evangelização, mas na diferença do teatro, as pessoas elas estão sabendo que aquilo lá é uma encenação. Nesse caso aí da loucura de Maio, as pessoas elas não sabem que estão sendo enganadas. Isso é querer lançar a mão de uma estratégia que não obedece princípios bíblicos para poder evangelizar. Deus ele não precisa da mentira do homem para poder converter pessoas. Deus ele não precisa disso. Isso é querer esvaziar a cruz de Cristo. Então até agora nós aprendemos que essas evidências da presença do Espírito na igreja, na comunidade de Jerusalém, elas eram caracterizadas pela perseverança no ensino, pelos relacionamentos significativos, pela adoração simples e equilibrada e pelo caráter evangelístico dessa comunidade. Mas agora existe uma marca maior que caracteriza essa igreja, uma marca que evidencia essa comunidade, uma marca que dá destaque para essa comunidade.
Uma marca que está acima de todas essas outras que nós conversamos aqui, que é a marca do amor. Esse texto de Atos 2 diz que essa comunidade de Jerusalém, ela atraía simpatia de todo o povo. Porque com certeza, quando todo o povo olhava para essa comunidade, eles enxergavam ali essa marca do amor. E quando a gente fala desse amor, nós não estamos falando de um amor filosófico, não estamos falando de um amor abstrato, nós estamos falando de um amor concreto, de um amor real. Estamos falando de um amor que envolve ação, que envolve atitude, de um amor que se move na direção do outro, para atender o outro em meio às suas necessidades, em meio às suas dificuldades. É um erro a igreja achar que as maiores evidências do Espírito na vida de uma comunidade são os dons. Os dons espirituais, eles estão disponíveis e cada cristão deve exercer esses dons para a edificação da igreja, para a edificação mútua, mas eles não são a principal marca da presença do Espírito Santo nessa comunidade. A principal marca da presença do Espírito Santo é o amor. E esse amor, ele é resultado da koinonia. Koinonia, que é uma palavra grega, um termo grego que expressa o que compartilhamos, o que damos uns aos outros e o que recebemos uns aos outros. Então essa koinonia cristã, ela tem que desembocar necessariamente em um cuidado cristão. E cuidado cristão envolve compartilhamento cristão. A gente vai ver o relato de que aqueles que tinham muito, aqueles que tinham em excesso, se necessário, eles colocavam seus bens à disposição dos apóstolos para que aquilo fosse repartido com aqueles que tinham falta, para que aquilo fosse repartido com aqueles que passavam por necessidade. Isso é uma marca poderosa na vida, uma marca poderosa do Espírito Santo na vida de uma comunidade. Quando uma pessoa ela olha para os seus desejos de consumo, seus desejos de sucesso, seus desejos de satisfação, e ela canaliza isso para a vida do outro, e ela canaliza isso para a vida da comunidade. Isso é uma profunda marca da presença do Espírito, que ninguém pode apagar. E o desafio para nós nesses dias é não nos isentarmos da responsabilidade de assumirmos esse compromisso, um para com o outro e para com a comunidade. Não nos isentarmos dessa responsabilidade de fazer com que esse amor real, esse amor concreto, esse amor atitude, esteja presente no nosso meio. Não podemos nos isentar disso, de forma nenhuma. Porque essa comunidade de Jerusalém, quando ela vive esse amor, quando ela expressa esse amor, ela está cumprindo aquilo lá que foi proposto na lei. No Antigo Testamento, a lei no Antigo Testamento determinava que 1/10 da produção agrícola fosse destinado ao sustento dos levitas, dos órfãos e da viúva. E aí a gente vai ver no livro de Levíticos, falando a respeito da lei do jubileu. E é engraçado que os judeus, eles em nenhum momento conseguiram cumprir essas leis. Mas já na era da graça, a comunidade de Jerusalém, ela cumpre esses mandamentos, ela cumpre essas leis, por conta do seu amor, que resulta em compartilhamento, que resulta em doação, que resulta em entrega. Tem uma frase de Crisóstomo. Crisóstomo foi arcebispo de Constantinopla, uma frase linda, uma linda descrição que ele deu desse momento, que ele fala o seguinte: aquilo era uma comunidade angelical, não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam. Imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava, ninguém invejava, não havia orgulho nem desprezo. Então Crisóstomo entendia que essa atitude, esse amor-atitude, esse amor que vai na direção do outro, seria uma força motriz para acabar com todos os males que haviam dentro da igreja. E o desafio nos nossos dias
é que para com o discernimento nós possamos caracterizar através das nossas vidas, através da nossa vida cotidiana como comunidade, todas essas evidências, todas essas marcas da presença do Espírito Santo que eram refletidas na igreja de Jerusalém. Esse é o nosso desafio, que nós possamos, em primeiro lugar, perseverar no ensino, ter afinco no aprendizado das Escrituras e no aprendizado daquilo que os pais da igreja, daquilo que os mestres falaram a respeito das Escrituras. Que nós não venhamos a negligenciar esse aspecto do conhecimento, mas também que nós não venhamos a negligenciar o aspecto místico da nossa fé, o aspecto subjetivo da nossa fé, porque da mesma forma que eles perseveravam no conhecimento, o texto diz que também sinais e prodígios aconteciam no meio deles. E Deus que fez aquelas coisas naquele tempo pode continuar fazendo essas coisas hoje também. O nosso desafio também, como a comunidade de Jerusalém, é investir em relacionamentos significativos. Investir em relacionamentos que promovam a edificação do outro. Investir em relacionamentos que envolvam presença física, que envolvam presença emocional. Nosso desafio é mergulharmos nessa esfera simples e equilibrada do culto da comunidade de Jerusalém. Nosso desafio é desenvolvermos essa espiritualidade, essa adoração equilibrada, tendo entendimento do que acontece nesses cultos públicos, nos nossos encontros públicos, mas tendo conhecimento da necessidade dos encontros caseiros, tendo conhecimento dos resultados que são promovidos através das reuniões caseiras, através do aprofundamento da fé e da comunhão. Nosso desafio também é nos envolvermos com estratégias de evangelização, não negligenciarmos essa missão que nos foi dada, de irmos em direção ao mundo, vivenciarmos a compaixão para com aquelas pessoas que estão perdidas. E acima de tudo, nosso desafio é amar. Amar de forma concreta, amar de forma real. Entender que possam haver pessoas, não apenas no nosso meio, mas pessoas fora daqui, extremamente necessitadas de repente daquilo que é básico, daquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Nós possamos encarar isso como nosso propósito, como nosso desafio. Em nome de Jesus. Amém. Queria orar com vocês agora. Senhor Deus, Pai, é com gratidão que nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito, venha nos encorajar, Senhor, a manifestar de forma plena todos esses aspectos que nós vimos aqui, Pai. A manifestar de forma plena todas as evidências da presença do Teu Espírito no nosso meio, Pai. Nós possamos nos comprometer com isso, Senhor Deus, e dessa forma também sermos encorajados, Pai. Encorajados a continuar firmes no nosso propósito, encorajados a continuar firmes na nossa missão, sabendo que quem faz essa obra é o Senhor, Pai. Sabendo que a nossa capacidade ela não está acima do poder do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui com esse entendimento e através das nossas vidas glorificarmos o Teu nome, Senhor Deus. Através das nossas vidas Te honrarmos, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua igreja venha manifestar nesses dias essa consciência, Pai. Amém. Amém.